Macroeconomia, PIB, inflação, juros e fiscal. Esses 4 pilares são fundamentais para você conseguir prospectar alguns cenários na sua carteira de ações e fundos imobiliários. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Henrique Bossoni, analista CNPI fundamentalista, e o tema de hoje é fundamental para você que investe em bolsa de valores e fundos imobiliários. Por quê? Macroeconomia está ligada diretamente aos investimentos. Tá? Vou mostrar aqui o passado, o presente e tentar entender o futuro para que vocês possam analisar seus ativos de forma correta, tá bom? E ganhar dinheiro na bolsa de valores. Pessoal, mas é o seguinte, vai se inscrevendo aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, familiares, para que todo mundo possa entender um pouco mais sobre economia. Aqui embaixo, na descrição, vou deixar um link para ter o acesso ao Telegram, tá? E caso você queira me acompanhar todos os dias, eu tenho minha rede social lá no Instagram, Henrique Bossoni, beleza? Então, pessoal, vamos lá, é o seguinte. Vamos falar sobre macroeconomia aqui e principalmente esses 4 pilares que fazem a bolsa subir. Eu fiz uma apresentação aqui para você entender melhor. Só que eu preciso voltar um pouco no tempo, lá em 2015, 2016, para você entender o que aconteceu naquela época, tá? Para você ver que pode estar repetindo novamente, tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui a apresentação. Mercado financeiro ou macroeconomia. Pessoal, é o seguinte, esses 3 fatores aqui, ó, PIB, juros, inflação e fiscal é a base da macroeconomia. É também conhecido pelo nome análise top-down, ou seja, de cima para baixo. Tá? Então, macroeconomia, top-down é a mesma coisa. PIB, o que seria o PIB? A riqueza do Brasil, né? O produto interno bruto, basicamente o quanto que o Brasil gera de riqueza. Os juros é a bússola da economia. Ele vai precificar todos os ativos de risco. Se o juro sobe, a bolsa cai justamente porque os ativos serão reprecificados para baixo. Tá? Lembra lá do fluxo caixa descontado que eu já fiz uma aula aqui? Então, a empresa vale menos quando o juro sobe. Inflação é a perca do poder de compra do cidadão. Quanto maior a inflação, mais pobre você está ficando. Né? Quem não tem ativo, tá? Quem tem ativo está ficando mais rico. A inflação ajuda quem tem dinheiro, quem tem bens, quem tem patrimônio. Por quê? Porque esses patrimônios vão se valorizando. Quem não tem ativo, só depende do salário, a inflação deixa você mais pobre. Por isso que é importante você ter ativo. Tá? E o fiscal, por último aqui, é muito importante. O que é o fiscal? É a diferença do quanto o Brasil arrecada para o quanto o Brasil gasta. Ou seja, receita menos despesa, se dá positivo é superávit, se dá negativo é déficit, beleza? É as contas públicas. Dito isso, vamos entender o que aconteceu com o Brasil em 2015/2016 para você ver o que está acontecendo hoje, tá? Vamos lá. Ó, esse aqui é o gráfico lá de 2015, 2016 do déficit orçamentário do Brasil. Ó, só para você entender um negócio aqui, ó. Aqui, ó, foi na época do Lula, lá de 2002 aqui, mais ou menos até 2010. Ó. Repare que o Brasil sempre ficou no quê? No superávit. Sempre gastava menos do que ganhava. Muito bom, por isso que o Brasil bombou. A economia, o PIB estava subindo, a inflação estava controlada, o juros estava controlado, o superávit também estava controlado, o orçamento estava controlado, a bolsa disparou mais de, saiu lá de 5, 6 mil pontos, foi bater 60 mil pontos. Multiplicou um monte de vezes, mais de 10 vezes. Por quê? Tudo ficou muito bom. Né? A macroeconomia estava muito boa. PIB crescendo, inflação controlada, juros controlado e o fiscal controlado. Aí veio que é a época da Dilma. E começou em 2010 e aí veio até 2015, 2016 que teve o impeachment dela. Olha só por que teve o impeachment dela aqui, ó. Mas vamos focar aqui, ó. Isso 2016 que foi o impeachment dela. O déficit fiscal aumentou muito. Chegou até a bater 2,5% do PIB. Olha aqui, ó. Aqui do lado direito você consegue enxergar melhor aqui, ó. O Brasil chegou a dever 180 bilhões de reais. Quando eu falo dever, é que ficou devendo naquele ano, tá? Só naquele ano. Aqui, ó, o déficit, aqui, como aumentou muito. E país emergente, pessoal, não pode ter déficit. Por quê? Vou explicar rapidinho. Quando o Brasil está devendo muito, tá? Todo ano as contas não fecham, os estrangeiros vão parar de investir no Brasil. Porque pensa assim comigo, alguém vai querer investir no país o qual entra ano e sai ano, essa pessoa, esse país, está devendo mais? Ninguém vai querer investir nesse país, porque logo logo ele vai dar o calote, ele não para de gastar. Então, o que acontece? O governo, né, gastando muito, ele perde a sua credibilidade. Logo, os estrangeiros param de investir no Brasil, retiram seu dinheiro do Brasil, e quando faz essa retirada, para você tirar seu dinheiro do Brasil, o estrangeiro ele precisa trocar real por dólar. E quando tem essa conversão de real por dólar, o dólar se valoriza. Por quê? Muita gente indo atrás do dólar. Uma demanda muito forte pelo dólar. Logo, tem um desequilíbrio, né, entre oferta e demanda, o dólar vai se valorizar.
O dólar se valorizando, como o Brasil importa muito, né, para produzir carro, para produzir celular e assim vai, quando eu falo produzir é montar, tá? O Brasil depende muito da importação de tecnologia. Tudo fica mais caro. Por quê? O GPM vai disparar. Porque quando você vai importar um produto, o dólar, como o dólar subiu, automaticamente o preço desse produto está mais caro. Logo vai ter inflação do GPM, tá? Que é a inflação basicamente do atacado que a gente fala, do empresário. Assim, consequentemente, vai transferir essa inflação para o IPCA, que é a inflação do varejo, que é o índice de preço do consumidor final. Consequentemente, a inflação vai disparar no agregado. E se a inflação disparar por causa do dólar alto, automaticamente você vai ter que fazer o quê? Aumentar os juros para controlar a inflação. Os juros é o remédio da inflação. Aumentando os juros, você trava a economia, porque nenhuma economia cresce, né, sem investimento e com os juros lá em cima, em 14%, 15% ao ano. Não tem como investir com juros tão altos assim, tá? Porque as pessoas vão deixar o dinheiro investindo na Selic, investindo em alguma renda fixa. Não tem sentido você investir em algum projeto. Então, esse foi o problema lá em 2015, 2016. O Brasil entrou nesse caos, principalmente por causa do quê? Do fiscal, tá? Olha aqui a fotinha de novo, presta atenção aqui. O fiscal destruiu o Brasil. Tá? Eu não vou colocar aqui 2020, porque 2020 tivemos o Covid, tá? Então, isso aqui foi exceção, o mundo aceita isso, tá? Mas olha só aqui, ó. Olha como piorou. Aí depois, o quê? Vamos entrar aqui depois no próximo slide. O que aconteceu? A Dilma foi o quê? Impeachmentada, né? E teve o que? O Temer entrou no poder, o vice, e colocou um negócio chamado teto dos gastos. Foi a primeira coisa que ele fez. Olha só que interessante. Isso aqui é uma projeção, a linha vermelha, com um teto, como que a dívida do Brasil ia cair, relacionada ao PIB. Né? E sem o teto, olha como que ia disparar. Então, quando o Temer entrou no poder, ele começou a controlar a questão dos gastos e botou um teto. O que aconteceu com a Bolsa? Por que a Bolsa disparou de 2016 até 2020? A inflação começou, o dólar começou a cair, na verdade, né? A inflação caiu também, os juros caiu porque a inflação caiu, né? O fiscal ficou ok, ficou redondinho, logo a bolsa saiu ali de 40 e poucos mil pontos e foi bater 120 mil pontos. Multiplicou por 3 vezes. Por quê? Macroeconomia é tudo perfeito. Quando a macro está perfeito, pessoal, o mercado vai subir, não tem jeito. Porque o mercado quer o quê? Inflação baixa, juros baixos, fiscal ok e PIB para cima. Ou o PIB de lado, mas ok. Quando isso acontece, é bolsa para cima. Dito isso, tem a questão do quê? Do Covid aqui em 2020. Aqui a crise, pessoal, foi a maior crise sanitária dos últimos 100 anos, mas aqui a crise principalmente foi a questão da oferta. Vou falar rapidinho aqui, tá? Tivemos o que? A quebra da cadeia de suprimentos mundial, logo, né, aqui ó, queda da cadeia de suprimentos, logo ficou o quê? Sem oferta. Não tinha como produzir produtos. Quando a oferta cai muito, por que não tinha como produzir produtos? Só para você entender. Porque tudo fechou e o chip que o Brasil precisava para construir um carro, o aço que o Brasil precisava da China para construir um carro. Estou dando um exemplo do carro porque o carro dobrou de preço, né? O motor que o Brasil precisava lá da Alemanha não vinha mais porque estava tudo fechado. Logo, não tinha como produzir veículo. Assim a oferta despencou. Oferta despencando, demanda constante ou caindo menos do que a oferta, o que vai acontecer? O preço vai disparar. Você vê lá um carro que custava 50 mil reais, um carro popular, 45 foi para 90. Por quê? Oferta despencou. Teve um desequilíbrio entre oferta e demanda. Quando tem esse desequilíbrio, né, no caso da oferta caiu, o preço vai disparar. O preço disparou, a inflação disparou, teve que fazer o quê? Tivemos que subir o juros de 2%, que estava lá em 2020, para 14%, que ficou até no passado. Ou seja, multiplicou por 7 vezes. O juro saiu de 2 para 14, justamente para controlar a inflação. Não foi só o Brasil, foi o mundo todo. Dito isso, pessoal, vamos entrar aqui no ano de 2023. Nesse primeiro semestre do ano de 2023, eu estava muito animado. Eu estava tudo posicionado em ativos um pouco mais de risco, ações, fundos imobiliários. Por quê? O PIB estava perfeito. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico. O juros estava perfeito também. Como assim perfeito? O juros futuro estava caindo. Consequentemente, a Selic também ia cair. A inflação controladíssima, GPM despencando, chegando a dar negativo. E o fiscal muito bom. Olha só que interessante, quando tudo isso acontece, quando o PIB está crescente, quando o juros está caindo, o juros futuro, né? Quando a inflação está controlada e quando o fiscal está muito bom, o que vai acontecer com a Bolsa? Foguete, igual aconteceu em 2016, né? Pós-Dilma. Basicamente, em 2017 começou a subir forte. É o que estava acontecendo com a Bolsa. A Bolsa saiu de 100 mil pontos e foi bater 120 e poucos mil pontos. Então, a Bolsa no primeiro semestre estava perfeita.
Em janeiro ali estava um pouco mais confuso, eu sei que estava um pouco confuso, mas quem se posicionou, por quê? Viu a inflação caindo muito forte e viu o juros futuro caindo muito forte, deu tempo de pegar essa alta da bolsa. Só que não é bem assim. Antes de mostrar agora no segundo semestre o que está acontecendo com a bolsa, vamos aqui entender esses gráficos do PIB, da inflação, dos juros e do fiscal. Olha só que legal. Vamos lá. PIB subindo. Ó. Chegou aqui a bater 3,2 nos últimos 12 meses. O PIB fechou no primeiro semestre, que saiu uma informação semana passada, olha o PIB aqui do Brasil, 3,7. Sendo que no primeiro trimestre cresceu 2,8 mais ou menos. Olha só como cresceu muito no primeiro trimestre de 2023. Lá já dava para perceber isso. Olha só a inflação como que despencou. Mas olha só, no final de 2022, ó, já tinha começado a despencar forte, que era o GPM. Né? Aqui já dava sinais para você começar a comprar a bolsa forte. Por quê? Inflação caindo forte, que é principalmente o GPM, os juros vai cair também. Né? Olha só que interessante, a Selic começou a cair, mas se olhar o juros futuro, eu não vou mostrar aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês. O juros futuro despencou, estava em 14, chegou a bater 10. E a Selic começou também a cair. Mês passado saiu uma ata do Copom e ele reduziu 0,5% a Selic. Então, isso aqui ia acontecer de qualquer jeito. Por quê? Inflação em queda, pessoal. Inflação em queda, automaticamente os juros têm que cair. O PIB subindo, né? E olha só que legal, resultado primário aqui do fiscal. Né? Muito bom, ó. Tudo azulzinho, ó. Tudo para cima. É tudo positivo aqui, ó. Tudo excelente. Ou seja, o primeiro semestre da Bolsa, muito positivo, tá? Quem acreditou nesses dados aqui, olhando a inflação, olhando o PIB, olhando o juros futuro, comprou Bolsa muito bem. E aqui o fiscal também estava muito positivo, estava tudo azulzinho. Olha só, o fiscal aqui, tudo excelente. Né? Ó, tudo perfeito, fiscal aqui, ó. Beleza, dito isso, nem tudo é flores. O que aconteceu em 2023 no segundo semestre agora, que nós entramos? Contudo, né, olha só o fiscal. Começou a ficar vermelho. O Brasil começou a gastar mais do que ganha. E quando isso acontece, quando o fiscal aqui começa a ficar ruim, faz o que? Você remeteu o quê? 2015, 2016. Vamos voltar aqui no gráfico, aqui, 2015, 2016, como estava, ó. Olha só como que estava 2015, 2016, ó. Ó, chegou a bater 2,5 do PIB. O que aconteceu aqui? Eu já expliquei isso para vocês. Bolsa caiu porque juros disparou, inflação disparou, dólar disparou porque o Brasil começou a gastar demais. Os estrangeiros não vão emprestar dinheiro para o Brasil. Né? O que está acontecendo agora também? Vamos voltar aqui para 2023. O que está acontecendo? Começou de novo o fiscal ficar ruim. Então, isso aqui é um ponto de muita atenção, porque o cenário mudou. Vocês que estão me ouvindo aí, vocês estão conseguindo entender essa leitura que eu estou fazendo nesse exato momento? Ou seja, o fiscal, pessoal, mudou. O PIB está ok. No primeiro semestre está crescendo mais de 3%. A inflação está ok. Você pegar o GPM negativo, você pegar o IPCA menos 5%. O juros começou a cair. O juros despencou. Somente o futuro e a Selic começou a cair. Geralmente, quando a Selic começa a cair, ela permanece por muito tempo caindo. Estava tudo perfeito. Até o fiscal estava bom. Só que agora, no segundo semestre, o fiscal começou a piorar. E quando a macroeconomia muda, você vai ter que fazer um ajuste na sua carteira. É isso que eu estou passando para alguns clientes meus. Né? Por que tem que fazer esse ajuste? Justamente porque o cenário está mudando, pessoal. Você, por exemplo, como que seria esse ajuste? Você que tem ações, por exemplo, coloca um pouquinho mais de empresas no setor de exportação, por exemplo, Klabin, Suzano, um exemplo só, tá, pessoal? Compra um pouco mais de dólar, IVVB11, uma Prio 3, que também é um setor que ganha em dólar, só que a Prio é muito comoditizada, né? É mais comoditizada do que a Klabin, por exemplo. A Vale também seria interessante, mas tem a questão do minério. Ou seja, todas aquelas empresas que se beneficiam do dólar alto. A VEG também. Porque quando você tem um fiscal muito ruim, a tendência é o dólar disparar. O dólar disparando, quem está comprado em ativos dolarizados se beneficia dessa alta. Então, o que eu estou fazendo com nossos clientes? Ajustes pontuais. Quem tem fundo imobiliário? No primeiro semestre, os fundos de shoppings bombaram. KGBS, eu ganhei muito dinheiro com KGBS, MAL também, um pouco XPML. Por quê? O cenário estava perfeito. O shopping gosta de PIB crescente, juros caindo e inflação controlada. Estava perfeito o cenário. Agora os shoppings dispararam. Não é muito prudente você
ficar 100% alocado em shopping agora. É bom dar uma... Não em vender, pessoal. Não sou muito fã em vender também, não. Mas você está recebendo dividendo, fluxo novo, direciona para contratos atípicos de longo prazo, tipo galpão logístico, tipo um HGLG da vida. Por quê? Se dá alguma crise braba aí, feia, por causa do fiscal, você está protegido. Quem está comprado em pré-fixado, vamos falar um pouco de renda fixa, pré-fixado. Pô, o cara comprou lá um título a 14, 13, deve estar ganhando um ágio absurdo. Dá uma diminuída nessa posição, coloca um pouquinho de dinheiro no bolso, um pré-fixado. Por quê? Se os juros voltar a subir ou parar de cair, você vai levar a marcação a mercado muito forte. Então, esses ajustes são o quê? Um pente fino. Porque o cenário macro está piorando. Tá? Se você não entendeu muito bem, deixa aqui nos comentários que eu posso responder você. Ou entra lá no meu Instagram que eu posso responder diretamente você. Tá? Henrique Bossoni lá no Instagram que eu vou responder todo mundo essas dúvidas, tá? Das carteiras. Mas tem que fazer esse ajuste. Se no próximo mês vir pior ainda, tem que fazer ajuste. Essa semana eu estava conversando com o cliente porque a carteira dele estava performando muito boa, porque a gente montou um cenário positivo e deu certo. E agora a gente está ajustando, não é vender tudo e comprar outras coisas. Isso não existe, pessoal. É fazer um ajustinho bem básico para a pessoa conseguir performar melhor. Beleza? Então, o terceiro cenário aqui que pode acontecer, né? O primeiro eu já falei, que é basicamente a bolsa disparando por causa do semestre estar muito bom, o primeiro semestre, né? O segundo cenário, esse cenário do fiscal aqui, que eu acho que pode dar ruim, que a gente está ajustando. E um terceiro cenário que pode acontecer é se o PIB crescer muito bem, acima do gasto público. Como aconteceu na época do Lula. O Lula gastava 2, 3% do PIB, mas o PIB estava crescendo 6%. Então, se agora, a partir de agora, o PIB começar a crescer 4, 5, 6% e o gasto for 3% do PIB, ok, não tem problema. Porque o PIB está subindo 5, você está gastando 3, está sobrando 2 ainda. O estrangeiro vai ficar tranquilo. Só que esse cenário aí eu acho um pouco mais difícil, porque o Brasil, eu não sei se o Brasil vai crescer 5, 6% ao ano. Faz mais de 20 anos que isso não acontece, desde 2005, 2007, quase 20 anos que isso não está acontecendo. Então, e naquela época teve o boom das commodities, esse ano não sei se vai ter nessa próxima década, eu acho que não, ou talvez sim, mas é muito difícil, está muito... não estou conseguindo enxergar isso, ninguém está conseguindo enxergar esse boom das commodities de novo. Na verdade, o mundo todo está percebendo que o mundo está caindo de produção, né? Está entrando numa crise feia, então eu não sei se o Brasil vai se beneficiar desse boom, porque não sei se vai ter. Consequentemente, o PIB não tende a subir muito forte. Eu acho que vai ficar na casa dos 2, 2,5% aí nos próximos anos. Logo, o governo vai ter que gastar menos. Tá? Se o PIB não subir, ele vai ter que gastar menos. Tá? Então, esse terceiro cenário aí, de o PIB subir forte e pode gastar à vontade, eu acho que não vai acontecer. Tá? Eu acho bem remoto. Mas está na probabilidade também de acontecer. Sei lá, 10% de chance de acontecer. Beleza? Então, é basicamente isso. O meu cenário base ainda é bolsa para cima, forte. Tá? 150, 180 mil pontos até o ano que vem, ou nos próximos 2, 3 anos. E fixo também para cima, só que temos que ficar atento com o fiscal. A cada mês que passa, o fiscal está piorando, eu vou ter que ir ajustando a carteira dos nossos clientes. Por quê? Eu não posso esperar o fiscal desandar para 3, 4% do PIB. Aí já foi, eu tenho que ir ajustando devagarzinho, porque aí você vai se protegendo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção, bons investimentos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.